Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Hugo Mota e o Alcolumbre, que estão pensando em pautar a anistia. Olha que coisa bacana, né? O que está acontecendo aqui? O Mota está falando que, poxa, que o Lula fica exigindo que o Congresso vote com o que ele quer, fica exigindo um Congresso subserviente, já que o Lula botou o STF na jogada, quis recorrer ao STF, o Congresso agora está querendo voltar a pautar a anistia, né? A anistia sacaneia não só o Lula, quanto sacaneia o STF. E aí vai ficar aquela situação, porque, de novo, você pode dizer assim, ah, mas o STF vai bloquear a anistia. Mas lembra, cada vez que o STF faz uma lambança dessa, eles estão comprando mais reprovação popular e mais reprovação política. A tendência é cada vez mais a relação ficar complicada nessa história. E, de quebra, pode ser que eles aprovem a anistia. Olha que coisa bacana, seria ótimo se aprovassem a anistia, não é mesmo? Essa notícia foi sugerida por Alexander Chuparov III, Vasco perde para Janja e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Hugo Mota está vendo o Lula com foco apenas em propostas do PT. E a Câmara deve agora passar a analisar a pauta própria, né? Como eu falei para vocês, é lógico que a Câmara vai responder a esse ataque do Lula. Como que a Câmara vai responder esse ataque do Lula, a gente não sabe. Então, Hugo Mota falou isso, vamos focar em pautas próprias. Não disse em que pauta que vai ser essa. O pessoal da esquerda está apavorado. Aqui, ó, braço político de Malafaia, o Sóstines, que é do PL, diz que Mota vai pautar o PL da anistia. Lembra que o PL da anistia tem ampla aceitação no Congresso, passa fácil no Congresso, né? E daí seria uma forma do Mota se vingar do governo por ter ido ao STF. E de quebra, deixar um recado para o STF. Aprova na Câmara, isso vai subir para o Senado, tem que ser aprovado no Senado também. Mas daí o Senado pode, né, fazer aquele joguinho. Se o STF não sacanear o Congresso, o Senado não vota esse negócio. Se o STF sacanear o Congresso, o Senado vai votar também a anistia, né? E, de novo, eu sei que tudo isso pode parar no STF, mas começa a ficar um negócio cada vez mais frágil, cada vez mais o STF esticando a corda nessa história, né? E esticando a corda, eu não quero dizer com isso que vai ter uma revolução, que vai ter um golpe, nada disso. Apenas que vai crescer em muito o interesse tanto da Câmara quanto do Senado em tomar medidas contra o STF, em eleger um Senado majoritariamente contra o STF e fazer impeachment de ministros do STF na próxima legislação. Cria-se um clima cada vez de confronto, ou seja, se a Câmara fizer isso daqui, vai estar dando um recado muito claro para o Lula e para o STF. Eu achei lindo isso, tomara que a Câmara faça isso. Aqui, ó, a vingança de Mota estaria sendo tramada com o Senado e seguiria o rito do IOF. O rito do IOF a gente sabe que já tem um pedido de urgência para a votação da coisa aprovada. Urgência já tem. Agora é só botar para votar a urgência e pode votar em seguida a anistia e aprovar a anistia, e vai aprovar com muita folga na Câmara, porque todo mundo está vendo o absurdo que são essas penas colocadas contra o pessoal do 8 de janeiro, né? E aí, ou seja, isso ainda teria que passar pelo Senado. Então, provavelmente, a dobradinha que eles vão fazer é essa. Tá aqui, a esquerda tá apavorada aqui. Ó. O Fórum tá falando isso, o Brasil 247 aqui, ó. Hugo Mota pode pautar o PL da anistia e declarar guerra ao governo Lula. Não, que declarou guerra. O Lula já declarou guerra ao Congresso. No momento que o Lula botou o decreto do Legislativo no STF, o Lula já declarou guerra ao Congresso. Então a guerra já está declarada, meu amigo. A guerra já é passado, né? O que mostra isso aqui são duas coisas muito boas. Primeira coisa muito boa, que não vai ter meio termo, não vai ter conciliação. O STF está querendo fazer conciliação, tentando o pessoal para conversar, não, vamos chegar num ponto aqui, coisa e tal. Não vai ter. O Lula declarou guerra quando entrou no STF contra esse decreto da Câmara, né? E a Câmara agora está respondendo da mesma moeda. Então, vai pressionar o STF. E outra coisa, o outro motivo, evidentemente, é pelo PL da anistia. A gente sabe que o PL da anistia não foi pautado porque o Lula pediu para o Mota não pautar esse PL. O STF também pediu para o Mota não pautar esse PL. Agora, o Mota tem o poder de pautar esse PL. E esse PL, uma vez pautado, vai passar na Câmara com muita facilidade. E se passar na Câmara, coloca tanto o STF quanto o Lula numa posição complicada. Por quê? Porque liberta o Bolsonaro para concorrer em 2026. Fica uma situação em que não tem
tem alternativa, né? Ou seja, resolve-se o problema todo muito mais rápido do que qualquer outra coisa. Lembrando que existem, de fato, várias versões do PL da anistia. A gente não sabe qual versão do PL da anistia que seria colocado para votação, né? Então tem a versão que livra todo mundo, livra inclusive o Bolsonaro dessa história. Tem a versão que livra só o pessoal do 8 de janeiro. Como eu já expliquei para vocês, isso também é positivo para o Bolsonaro, porque uma vez que foi liberado esse pessoal todo, né, você já tem pelo menos o povo que estava lá já foi liberado, já tem uma indicação de que a coisa não foi tão séria, assim, já tem um poder chancelando o discurso da direita de que, pô, o 8 de janeiro foi um protesto errado, foi errado, quebra-quebra nunca é um protesto certo, mas não foi um golpe de Estado, não foi uma tentativa de golpe de Estado, não foi uma coisa absurda desse jeito. Então, esse tipo de coisa ajuda o Bolsonaro de qualquer forma. Por isso que o PT não quer, por isso que o STF não quer. Agora, isso incentiva o Alexandre de Moraes de outra forma também, porque lembra que eu falei para vocês que uma das maneiras que o Alexandre de Moraes tem de evitar o Bolsonaro em 2026 é tirando o Lula, é colocando o Alckmin no lugar do Lula. Isso é uma alternativa muito forte. Ah, mas o Alexandre de Moraes não pode fazer isso. Ele pode, porque em última análise, se ele negar esse direito do Lula de aumentar o IOF, ele vai gerar basicamente este problema para o Lula, né? O Lula vai ficar sem alternativas até 2026, né? A única alternativa que ele vai ter é sair do governo e deixar o Alckmin no lugar. E isso realmente impediria ou dificultaria muito uma candidatura a Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro ainda ganha do Alckmin, mas certamente seria mais difícil do que ganhar do Lula, tá? Não tenho dúvidas. Então essa é a situação, e lógico, essa pressão aqui da Câmara faz sentido, é uma pressão que atinge tanto o governo quanto o STF, então é uma coisa que faz sentido, e de quebra ainda ajuda a anistia, que é uma coisa que todos nós queremos, né? Uma coisa que vai ajudar a Câmara. Lembra, os deputados já estão, muitos deputados já estão pensando em 2026, já estão tomando decisões visando 2026, 2026 está logo ali, pô, a gente já está no meio de 2025, daqui a um ano a gente vai estar entrando no período eleitoral já, de propaganda eleitoral, aquelas coisas todas, estamos em cima da hora já. Então, os deputados de quebra fazem um projeto que eles veem como positivo, que vai ajudar eles eleitoralmente ano que vem, mas aí que tá, ainda vira uma demonstração de força da direita essa história toda, né? Ou seja, seria excelente isso daqui. Eu torço muito para que o Hugo Mota faça exatamente isso. Bota para votar a anistia, vota na Câmara, aí vai aprovar, vai para o Senado. E aí o Alcolumbre vai ficar gerenciando esse troço lá. Olha só, se o STF decidir a favor do Lula, a gente bota para votar no Senado também. E vai passar no Senado também, tá? Por quê? Porque os senadores têm o exato mesmo problema. Tá chegando perto de 2026, eles querem ter votos, eles sabem que só tem voto na direita no Brasil, a esquerda não tem voto no Brasil, então eles precisam agradar, esse pessoal precisam votar a favor da anistia. Vamos ver como é que vai ser. Tá ficando emocionante essa briga, cara. Essa briga tá rendendo frutos. É o que eu falo para vocês. Ou a gente vai partir para desmoralização total do governo Lula, ou a gente vai partir para Venezuela 2.0, vamos virar uma Venezuela, Brazuela confirmada, né? Vamos ver o que vai acontecer, a briga tá boa.